Olá, alunos. Aqui é o professor Marcos Fabiano, da disciplina de Cálculo 2, do curso de Licenciatura em Matemática Modalidade à Distância, da Universidade Federal do Acre. Essa videoaula ela está embasada nos assuntos ainda de cálculo de integral indefinida, ok? E eu vou resolver alguns exercícios importantes aí para vocês poderem estar estudando. Então, o primeiro exercício aqui que eu vou resolver é o cálculo da integral indefinida da função seno de x com relação à variável x. Então, nós estamos aqui calculando a integral indefinida de uma função trigonométrica que é a função seno. Então, para se calcular essa integral, nós sabemos o quê? Que a função que está dentro aqui é o integrando. Então, nós temos que calcular o quê? Quem é a função que a derivada dela, tudo bem, dá a função seno de x, ok? Então, nós sabemos o que? Lá dos exercícios de revisão de derivada, que a função cosseno de x, quando se calcula sua derivada, ela gera a função menos o seno de x, ok? Só que esse menos seno de x não é a mesma função que está aqui, por conta do sinal de menos. Então eu preciso chegar com a função seno aqui nessa derivada. Então, como se a gente multiplicar por menos o cosseno, é como se nós estivéssemos multiplicando por menos 1, então a derivada do menos cosseno de x vai aparecer também aqui um menos multiplicando o menos seno de x. Então, no jogo de sinal, menos vezes menos fica positivo. Então, isso aqui vai dar a função seno de x. Então, quem é a função que eu derivo e o resultado dá o seno de x aqui? É a função menos cosseno de x. Então, quem vai ser, tudo bem, a integral indefinida da função seno de x? Vai ser a função menos cosseno de x mais uma constante k. Então, a integral indefinida da função seno de x é a função menos cosseno de x mais uma constante k. Agora vamos para o segundo exercício. Quero calcular agora a integral indefinida da função cosseno de x com relação à variável x. Então, agora, meu integrando é a função cosseno de x, ok? Então, da mesma forma, quem é a função que a derivada dela dá cosseno de x? Essa é bem mais fácil, a gente sabe o quê? Que se pegarmos a função seno de x, a derivada dela é a função cosseno de x. Então, a primitiva da função cosseno é a função seno, porque a derivada do seno dá cosseno. Então, a integral indefinida da função cosseno de x vai ser seno de x mais uma constante k. Então, a primitiva da função cosseno é a função seno e a integral indefinida do cosseno de x com relação à variável x é a função seno de x mais k, ok? Então, essas duas integrais indefinidas são muito importantes. Vocês têm que memorizá-las, ok? Então, a integral indefinida do seno é menos cosseno mais k, e a integral indefinida da função cosseno de x é seno de x mais a constante k. Agora vamos calcular, tudo bem? As variações dessas integrais. Então, exercício 3. Eu quero calcular a integral indefinida da função seno de 2x com relação a x, ok? Então, aqui agora nós temos a constante 2 multiplicando o x.
e ela está dentro do argumento da função seno de x. Então, é seno de 2x. Então, nós já sabemos, ok, que a primitiva do seno é menos cosseno. Então, aqui vai ficar menos cosseno de 2x, ok? Porém, quando eu derivo o menos cosseno de 2x, isso vai me gerar a função 2 seno de 2x. Por quê? Eu tenho esse 2 aqui, ele surge da derivada do 2x através da regra da cadeia, ok? Então, para nós gerarmos apenas a função seno de 2x, nós temos que dividir o menos cosseno de 2x por 2, porque ele vai ficar divisível aqui a derivada por 2, simplifica e dá apenas o seno de 2x. Então vai ficar menos cosseno de 2x sobre 2, mais uma constante k. Então observem que a primitiva do seno de 2x manteve o menos cosseno de 2x. Só que a gente dividiu por 2, porque esse 2 aqui, quando nós derivarmos toda a função novamente, na regra da cadeia, a derivada do 2x vai gerar um 2 multiplicando aqui, como foi que surgiu aqui. Então esse 2 aqui ele vai simplificar com o 2 que vai surgir na derivada, para gerar a função seno de 2x. Então vamos fazer mais um exercício para fixar. Primitiva do seno de 3x dx. Ok? Então nós já sabemos que a primitiva do seno de 3x é menos cosseno de 3x. Ok? A primitiva do seno de 3x é menos cosseno de 3x. Só que, ao derivarmos o menos cosseno de 3x, isso vai gerar, pela regra da cadeia, 3 seno de 3x, ok? Só que a função que está aqui dentro do integrando, que é o seno de 3x, ela não tem o 3 multiplicando aqui, ok? Então, nós vamos dividir o menos cosseno de 3x por 3 para poder simplificar aqui depois que eu derivar e ficar apenas o quê? O seno de 3x. Então, dessa forma, a integral indefinida do seno de 3x é menos cosseno de 3x sobre 3 mais uma constante k. Então, dessa forma, nós podemos generalizar a integral indefinida do seno de a vezes x, onde a é uma constante real e a diferente de zero, ok? Então, a integral indefinida do seno de a vezes x, com relação a x, vai ficar o quê? Se a gente analisar os dois casos anteriores, vai ficar menos cosseno de ax dividido por a mais a constante k. Então, um dos fatos do a ser diferente de zero é por causa que eu estou fazendo uma divisão por a aqui no cálculo da integral indefinida, ok? Então, seno de a vezes x tem como integral indefinida o menos cosseno de a vezes x dividido por a mais a constante k. Ok? Agora vamos olhar para a função cosseno. Então agora, exercício 6. Quero calcular a integral indefinida da função cosseno de 4x com relação a x. Então, lá do segundo exercício, nós vimos que a primitiva do cosseno é a função seno. Então, se eu tenho o cosseno de 4x, a primitiva vai ficar seno
de 4x. Só que, ao derivarmos o seno de 4x, ok? Pela regra da cadeia, isso vai ficar 4 vezes cosseno de 4x. Ok? Então, para aparecer apenas o cosseno de 4x, eu tenho que dividir o seno de 4x por 4, porque ele vai vir dividindo aqui, simplificando o 4 que aparece da derivada da regra da cadeia, isso dá apenas a função cosseno de 4x. Então, nós vamos ter o quê? Que a integral indefinida do cosseno de 4x vai ser seno de 4x sobre 4 mais a constante k. Exercício 7. Integral indefinida do cosseno de 5x com relação à variável x. Então, nós sabemos o quê? Que a primitiva do cosseno é seno. Então, vai ficar seno de 5x, só que a derivada do seno de 5x é 5 cosseno de 5x, regra da cadeia. Então, se eu dividir o seno de 5x por 5, ele vai aparecer a divisão por 5 aqui também na derivada. Então, simplificando esses dois 5, gera apenas o cosseno de 5x. Ok? Então, a integral indefinida do cosseno de 5x vai ser seno de 5x sobre 5 mais uma constante k. Então, observa o quê? Que a primitiva da função cosseno de 4x é seno de 4x sobre 4. Então, fica a primitiva do cosseno, que é seno, do argumento dado, dividido pela constante que está multiplicando o argumento aqui, que é o 4. Mesma coisa no cosseno de 5x. A integral indefinida do cosseno de 5x ficou seno de 5x dividido por 5 mais k, ou seja, o 5 que está aqui dentro do cosseno, ele também vem dividindo a função seno aqui na primitiva. Ok? Então, nós podemos generalizar, ok, para a integral indefinida do cosseno de bx com relação a x, onde b é um número real e b também é diferente de zero. Então, essa integral indefinida do cosseno de b vezes x, dx, vai ficar, pela lógica aqui, vai ficar seno de b vezes x dividido por b mais uma constante k. Então, finalizamos aqui as integrais imediatas das funções trigonométricas. Agora, vamos falar, tudo bem, da primitiva da função exponencial de x, ok? Então, eu quero calcular a integral indefinida da exponencial de x. Então, eu tenho que me perguntar quem é a função que a derivada da exponencial de x. Então, nós sabemos que a exponencial de x, quando nós derivamos, é a própria exponencial de x. Então, a primitiva da exponencial de x é a própria exponencial de x. Então, a integral indefinida é exponencial de x mais a constante k. Ok? Então, agora vamos calcular as variações. O exercício 10. Quero calcular a integral indefinida da exponencial de 3x dx. Então, eu tenho que me perguntar, quem é a função ao qual a derivada vai dar exponencial de 3x? Então, quando nós derivamos a exponencial de 3x, pela regra da cadeia, isso dá a derivada de 3x, que é 3, vezes a exponencial de 3x. Ok? Então, para eu ficar apenas com a exponencial de 3x, eu tenho que dividir essa exponencial de 3x por 3. Porque quando eu derivo, esse 3 que está dividindo, ele acompanha a derivada
e simplifica com o 3 que aparece da regra da cadeia, gerando apenas a exponencial de 3x. Então, a primitiva da exponencial de 3x é a exponencial de 3x sobre 3. E a integral indefinida, a gente soma o k aqui, que é a constante real. Então, a integral indefinida da exponencial de 3x é a exponencial de 3x sobre 3 mais a constante k. Então, vamos para o exercício 11 agora. Mais um exercício aí para fixar. Ok? Então, o cálculo da integral da exponencial de menos 4x dx, ok? Então eu preciso me perguntar, quem é a função que a derivada dela dá a exponencial de menos 4x? Então vamos derivar a exponencial de menos 4x. Então quando nós derivamos a exponencial de menos 4x, pela regra da cadeia, isso vai nos dar menos 4 exponencial de menos 4x, ok? Então, se eu dividir a exponencial de menos 4x por 4 aqui na derivada, esse menos 4 vai acompanhar, ok, o resultado da derivada. Então, se fizermos a simplificação dos menos 4 que estão aí no numerador com o denominador, isso gera apenas a exponencial de menos 4x. Então, isso quer dizer que a primitiva da exponencial de menos 4x é a e de menos 4x menos sobre menos 4. Então, a integral indefinida da exponencial de menos 4x vai ficar e de menos 4x sobre menos 4 mais a constante k. Esse menos que está aqui, multiplicando 4, eu posso colocar ele em evidência na divisão. Então, isso fica menos e de menos 4x sobre 4 mais a constante k. Então, dessa forma, nós podemos generalizar, ok, a integral indefinida da exponencial. Então, isso vai ficar a integral indefinida de exponencial de a vezes x com relação a x, com a sendo real e a diferente de zero. Então, o a sendo real ele pode ser positivo ou negativo. Isso vai nos dar o quê? Que a integral indefinida de e elevado a x com relação a x, pela lógica dos exercícios, vai ser e elevado a x dividido por a mais uma constante k. Ok? Então, esses exercícios que eu resolvi nessa videoaula, eles vão facilitar a vida de vocês na hora de resolver as listas de exercícios para fixação e também para resolver a atividade. Então, bons estudos a todos!